capítulo 4, 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1. Vou correr um pouquinho aqui, para que a gente consiga passar tudo que o Senhor tem para passar nessa noite. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora vem um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Até o 7, vai indo. Passa. 4. Não. Capítulo 4, versículo 4. Não, deixa eu ler aqui então. Versículo 4. 4. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando os que você foi enchendo. As que você foi enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Versículo 7. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém? Essa mulher, ela estava num momento de crise, ela estava num momento de sufoco. Essa mulher precisava de um milagre, ela precisava de que o milagre do Senhor, do Eterno, pudesse chegar até a sua vida. E como a gente foi relatado aqui diante da nossa leitura, é que ela conseguiu, pagar as suas dívidas e ainda conseguiu viver do que sobrou. Então é isso que o Senhor faz, diante do que a gente está precisando, diante da crise, diante do sufoco. O Senhor diz, obedeça, esteja diante, das minhas instruções, esteja diante do que, diga para mim qual o seu problema, qual a sua crise, do que você precisa. E aqui foi relatado que essa mulher, ela recebeu do alto um milagre. Então, assim, problemas podem ser método que Deus usa para nos fazer crescer. É na crise que a gente cresce, amadurece e se torna mais útil para o reino de Deus. Muitas vezes Deus permite que passamos por determinadas situações para que nos ensinar lições que de outra forma não aprendemos. É na hora difícil que se aprende a nadar e não morrer. Então, assim, precisamos pelo menos do pouco, porque o pouco diante do Senhor é o suficiente para que o milagre aconteça na nossa vida. E a nossa entrega, é o pouco que a gente tem para a gente entregar ao Senhor. E às vezes a gente acha que é no muito, a gente acha que é algo extraordinário que tem que acontecer para que o milagre aconteça. Jesus não precisa nem do pouco. Jesus, ele só quer que você diga para ele: o que você precisa? Qual o seu problema? Qual é o seu projeto para esse ano? O que você reservou para esse ano? Se você quer conquista, você tem algo que você precisa gerar, Você precisa gerar seu sonho, você precisa gerar os seus projetos para mostrar ao Senhor. E você tem que focar
naquele projeto. E precisamos, né, que o Senhor possa nos dar a orientação para que Ele possa fazer o extraordinário acontecer na nossa vida. O milagre depende do que eu tenho em casa. Para Deus fazer um milagre, Ele não depende de muita coisa. Pode ser uma botija de azeite com um pouco de azeite. O pouco da mão do Senhor pode se tornar muito. Né? E aí também tem a multiplicação dos peixes, né? A multiplicação dos pães. Né? Estava ali uma multidão diante do Senhor, uma multidão faminta. E ali o Senhor multiplicou os pães e os peixes. Então é isso que Ele vai fazer na sua vida. A multiplicação chegará na sua vida. Se você acha que você tem nada ou que você tem pouco, eu quero te dizer que o Senhor vai te colocar no muito. Precisamos estar gerando o nosso milagre. Mas o problema é que às vezes a gente descarta o pouco. Às vezes, né, o problema é que às vezes a gente está na crise. E é na crise que a gente precisa gerar um milagre. É na crise que a gente precisa orar, que a gente precisa jejuar. Mas é na crise que a gente coloca para fora palavras negativas, palavras de mortes. É na crise que a gente murmura. Mas é na crise que precisamos ouvir, gerar diante do Senhor o nosso milagre, pedir sabedoria do alto. É momento da gente se calar. Precisamos nos calar mais. A gente fala muito, a gente joga palavras muito... A gente joga palavras ao vento. Às vezes, algumas palavras negativas trazem morte para a nossa vida. Porque, às vezes, quando você fala aquela palavra negativa, você já está declarando no mundo físico, no mundo espiritual, e está declarando para os seus ouvidos que aquele problema não tem solução, que você não tem solução, que aquela doença não tem cura, que nada vai acontecer, nada vai mudar. E precisamos ter uma nova mentalidade. Precisamos mudar as nossas estratégias. Eu faço isso na minha vida. Quando eu vou fazer algo, eu vejo que não está dando certo, eu mudo estratégia. Eu falo, Senhor, me dá a direção do alto. Eu preciso trocar, eu preciso fazer diferente, que da forma que eu estou fazendo não tá acontecendo, não tá indo, não está fluindo. Aí diante do Senhor a gente coloca, né? A gente pede direção ao Senhor. E a gente precisa parar de amaldiçoar, a gente precisa parar de lançar palavras negativas diante daquele terreno, diante daquela crise que a gente está passando. Né? E a gente está passando por momentos difíceis. Né? Essa semana eu tive 2 vezes com a Camila e eu falei, Camila, como está sendo difícil esse propósito, como está sendo difícil esses 7 dias. Como está sendo pesado, né? E ela concordou, que ela falou que também ela está sentindo a mesma coisa. Então tem situações, tem guerras espirituais que a gente precisa se calar e que a gente precisa usar nossas armas espirituais para a gente conseguir vencer. Né? Então, assim, diante do que você está vivendo, como você está agindo, precisamos parar, né, para pensar. A gente precisa parar de colocar diante da situação de que o pouco a gente não vai conseguir. A gente precisa, né, quando Deus fala que vai abrir o mar, a gente precisa ver primeiro o mar aberto para a gente ir. Mas Ele está dizendo, vai, o mar está ali, mas vai, algo vai acontecer. E precisamos gerar isso na nossa vida. Enquanto a nossa postura for de amaldiçoar o pouco, enquanto a nossa postura for colocar limites, for colocar dificuldade na situação, a gente não vai conseguir romper. Porque tem situações, quando a gente precisa de um milagre, a gente sabe que a gente precisa do Senhor. A gente é dependente totalmente dEle. Então, a gente precisa gerar isso no mundo espiritual, no mundo físico.
O milagre pode não acontecer quando há problema em relacionamento com a vizinhança, né? Aqui está dizendo, né, que a direção foi que ela pegasse vasilhas emprestadas. E às vezes o nosso relacionamento com o outro, o nosso relacionamento dentro da nossa casa, o nosso relacionamento diante da nossa liderança, diante dos nossos parentes, não está boa. E quando não está boa, a gente não consegue. Como que a gente vai pegar emprestado com o outro se a gente nem está falando com o outro? Né? Então, a gente precisa resgatar os nossos relacionamentos. Precisamos ter relacionamentos sadios. Precisamos, né, ter uma vida, né, diante do Senhor, uma vida de sabedoria, uma vida de perdão. Precisamos ajustar, precisamos colocar ordem na nossa casa. E quando a gente fala casa, a gente fala, né, do nosso corpo, da nossa vida, da nossa casa também. Então, às vezes, a gente vai lá, faz um projeto, mas às vezes está tudo tão embolado, um negócio está tão difícil, que a gente precisa se direcionar, a gente precisa se organizar para que algo aconteça, né? O tamanho do milagre é proporcional ao tamanho da minha fé, né? A fé, ela é um processo, aqui diz aqui no esboço, fala que a fé é um processo de gravidez e parto, né? É um tempo de gerar, né? A fé, você gera aquele algo, né? Aquele milagre que você precisa, você vai gerar através da fé. Porque se você olhar para a circunstância, você não está vendo nada acontecer e você vai ver nada acontecer. Mas quando você gera, quando você está ali diante do Senhor, gerando, né, com oração, com jejum, com súplicas, você vai ver a coisa acontecer. Mas você precisa colocar a sua fé em ação. Você precisa gerar isso. Porque diante das situações, né, o Senhor fala assim, vai dar tudo certo. Se você não crer, se você não tiver fé, você não vai conseguir visualizar. Você não vai conseguir enxergar lá na frente. E o Senhor está mandando você enxergar o seu 2024. O Senhor está mandando você gerar a sua conquista de 2024. Mas para que isso aconteça, você precisa se doar. Você precisa se organizar para que essa conquista chegue até você e seja bênção. Amém? E muitas vasilhas, muito azeite. Poucas vasilhas, pouco azeite. Vai depender de você. O milagre vai acontecer, vai depender de você para o milagre acontecer. Primeiro, você tem que crer. Segundo, você tem que gerar. E terceiro, você tem que ter atitude. Amém? Você tem que buscar, você tem que ir na fonte inesgotável, você tem que buscar no Senhor. Aqui diz que o azeite parou, mas não acabou. Quais são as vasilhas? Qual a quantidade de vasilha que você está reservando para esse 2024? São poucas? Que ali no texto diz que é para pegar vasilha e não poucas. E eu quero saber como que está o seu planejamento, como que você está diante do seu milagre, diante da sua crise, como que você está gerando. Quantas vasilhas você tem colocado? O que você está colocando diante do Senhor para que aconteça o novo de Deus na sua vida, para que algo aconteça diferente, porque às vezes a gente fala assim, entra ano e sai ano e nada muda, né? Mas precisamos começar por nós. Vai mudar a partir da minha decisão, vai mudar a partir do meu proceder, do meu caminhar, da minha doação. Como a Flávia disse, né? É um tempo de conquista para essa igreja, então é um tempo da gente trabalhar. É um tempo para todos trabalharem, todos se doarem diante do Senhor. Amém? E no milagre, houve a parte humana e a divina.
Deus age por nós quando fazemos a nossa parte, né? A gente precisa de uma fé genuína, a gente precisa, né, de fazer a movimentação, a gente precisa ir atrás do milagre, a gente precisa dizer para o Senhor o que a gente precisa. Amém? E em tempo de crise, precisamos bater na porta certa, precisamos da direção certa. Porque quando a gente recebe a direção errada, a gente leva a perder tudo que a gente planejou. Quando a gente toma uma atitude errada, a gente atrasa, a gente retarda a nossa bênção, a gente retarda o nosso milagre. Então, hoje a gente precisa de pedir ao Senhor sabedoria do alto. Ainda que seu problema tenha o tamanho do Mar Vermelho, o tamanho das muralhas de Jericó, você precisa crer no milagre. Creia no milagre. Creia que o Senhor vai fazer o mar se abrir. Creia que o Senhor vai fazer, né, as muralhas cair diante de você. Creia que o Senhor está com tempo favorável, levantado, a mão dele está levantado sobre a sua vida, sobre a sua casa. É um tempo de você gerar o seu milagre. É um tempo de você dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu não quero mais viver do jeito que eu estava vivendo, mas agora eu quero um novo, eu quero direção, eu quero bater na porta certa, eu quero fazer a coisa certa. Nunca aceite perder aquilo que é herança do Senhor. Por maior que seja a crise, não faça negócio com o diabo. Por maior que seja a luta, por mais difícil que esteja a situação, não negocie. Como eu disse aqui, às vezes a gente troca, diante da fome, a gente troca a nossa salvação, a gente troca, né, a nossa família, a nossa casa, os nossos negócios por um prato de lentilha. Né? A fome, quando bate, qualquer coisa que alimenta, você vai ficar satisfeito. Como diz aí, né, o melhor tempero é a fome. Não é assim que o pessoal fala? Então, assim, precisamos buscar do alto, precisamos nos alimentar com a palavra do Senhor, precisamos buscar na fonte certa, para que a gente possa ter direção e sabedoria para a gente poder avançar e vencer no Senhor. Né? Temos que aprender a ter essa dependência do Senhor. Deus não vai agir porque tem pouco, Ele vai agir pela necessidade maior. Deus age, né, no pouco, mas Ele no muito, Ele vai te colocar. O pouco para o Senhor é o suficiente, mas Ele precisa de um coração quebrantado, um coração de entrega, para que a gente possa receber o nosso milagre. Tem gente, né, que negocia o seu chamado, negocia, né, o que Deus deu para ele, a direção que o Senhor deu para ele, porque ele não sabe diferenciar qual é a voz de Deus e qual é a voz do diabo. Não é assim? Eu só tenho um pouquinho de azeite, foi isso que a viúva, né, falou para o profeta. E ela precisava, ela já sabia ali que ela tinha uma razão de um milagre, ela precisava de um milagre ali. Mas o milagre dela já estava dentro da casa dela, porque o azeite, ela tinha um pouquinho só de azeite, e o milagre já estava. Ela precisava só visualizar, ela precisava só enxergar, ela ali só precisava da dependência do Senhor. Então precisamos entender que o milagre já está dentro da nossa casa. E o Senhor vai multiplicar. O Senhor vai fazer multiplicar na medida que você crê. Amém? Para trazer, para que você mostre diante do Senhor os vasos diante dele. Né? Dizer: Senhor, eu preciso, eu necessito de um milagre. Eu preciso do Senhor na minha vida. E nós sabemos, né, que nós somos dependentes do Senhor. E nós sabemos que é Ele que peleja por nós. É Ele que vai à frente da batalha. É Ele que nos livra. É Ele que nos direciona a gente ir para a direita e para a esquerda. Então, diante, né, desses 7 dias proféticos,
precisamos estar gerando a nossa vida daqui para frente, a nossa vida espiritual, a nossa vida física, porque as instruções estão aqui, os 10 mandamentos o Senhor já colocou aqui. Precisamos ser homens e mulheres honestos, homens e mulheres tementes ao Senhor, homens e mulheres que não transgridem a lei do Senhor. Para que o milagre chegue na nossa vida, precisamos de pedir direcionamento ao Senhor. Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui. Eu tenho pouco. E o Senhor nessa noite está dizendo que mesmo pouco, o milagre está dentro da sua casa. O milagre está dentro de você. Você que pode fazer algo a partir da sua decisão. Porque quando a gente está em crise, quando a gente está diante de um problema, para a gente resolver aquele problema, a gente vai precisar de pensar e ter uma decisão certa, para a gente não errar de novo ou retardar resolver aquela situação. Então, isso a gente também traz para a nossa vida espiritual. Diante da guerra que você está enfrentando, diante do que você está passando, qual vai ser a decisão? Qual vai ser a sua entrega? O que você vai falar para o Senhor? Que você precisa de um milagre ou que está tudo ruim? Que nada presta? Ou que você vai dizer para o Senhor, Senhor, eu sou dependente do Senhor, eu preciso do seu milagre. E quando a gente quer fazer na força do nosso braço, não vai acontecer, porque Deus não vai trabalhar. Ele trabalha quando a gente depende dEle, quando a gente pede direcionamento e sabedoria do alto. Né? A gente sabe que tem situações da nossa vida que o Senhor direciona, né, as pessoas certas, Ele direciona as armas certas para a gente fazer. E às vezes a gente não quer pagar um preço. Então a gente precisa, nessa noite, dizer para o Senhor, Senhor, diante da crise, diante de tudo que eu estou passando, eu quero que seja um terreno fértil, eu quero que o meu milagre aconteça, eu quero receber, Senhor. Né, porque o Senhor nos criou, né, para o louvor da Tua glória. Nós somos filhos queridos do Senhor. A palavra dele diz que nós somos mais do que vencedores. Né, então a gente não precisa, né, ser igual aquele homem, o homem torto. Né? Havia um homenzinho torto, morava na casinha torta. O Senhor endireita tudo. Se você acha que algo está complicado, se algo está difícil, fale, Senhor, conserte. Senhor, me dá sabedoria. Senhor, me dá pessoas direcionadas do Teu trono para nos ajudar. Senhor, queremos, Pai, gerar o nosso milagre. E quando a gente fala de conquista, sabemos que para conquistar, a gente precisa, né, para a gente apalpar a nossa conquista, a gente precisa de saber o que a gente quer. Então eu quero saber de você, se nessa semana, desde segunda-feira que a gente está aqui orando, gerando o nosso milagre, orando pela nossa casa, orando pela nossa igreja, orando pela nossa cidade, pela nossa nação. Qual é o milagre? O que você está passando? Se você acha que você está passando algo impossível, que para o Senhor não tem jeito, eu quero te dizer que você está no lugar errado, porque para o Senhor tem jeito sim. O Senhor, Ele quer te dar o milagre, Ele quer que você gere um milagre. E eu creio que você já está gerando o seu milagre desde segunda-feira. O Senhor usou homens e mulheres aqui nesse altar, desde segunda-feira, para alimentar a sua fé, para dizer que é possível sim. Teve pessoas aqui que contaram testemunhos de vitória, porque é possível sim ter testemunho de vitória. O Senhor fala que nós somos mais do que vencedores. A palavra diz que eu não sou só vencedora, Ele está dizendo que eu sou mais do que vencedora. Mas para que aconteça um milagre, você precisa se direcionar ao Senhor. Você precisa, às vezes o Senhor fala ao nosso coração, ao nosso ouvido, conserte aqui, conserte lá, pague preço aqui, pague preço lá. Né? Para a gente conseguir algo, a gente precisa renunciar, a gente precisa pagar um preço.
né? Às vezes uma pessoa entra na faculdade, quer ter uma profissão, ela vai pagar, né? Ela vai renunciar, ela vai pagar a mensalidade, ela vai renunciar a noites de sono, ela vai tirar dias para estudar pelaquela faculdade. Então, tudo na nossa vida, precisamos ter essa entrega. E que você possa, nesse ano, gerar um milagre dentro de você. Dizer: Senhor, eu quero ser um homem e uma mulher de Deus. Até aqui minha vida estava torta, até aqui estava difícil, mas a tua palavra diz que o Senhor está comigo no barco. A tua palavra diz que o Senhor vai me endireitar. Então precisamos ser dependentes do Senhor. Precisamos, né, pedir direção. E essa mulher, ela estava no sufoco, né? Porque naquele tempo os credores bateram na porta dela, e naquele tempo eles podiam pegar os filhos para fazer de escravo. E ali eles diziam que ia levar os filhos dela, e ali ela estava no sufoco. Mas o socorro, o milagre chegou na vida dessa mulher. Tanto que ela conseguiu pagar suas dívidas, e ela conseguiu viver ainda com o que sobrou. E é isso que o Senhor vai fazer na sua vida. E eu não estou dizendo, né, questão financeira, porque às vezes quando a gente fala sobre dívidas, sobre o que foi acrescentado na vida da pessoa, a gente já fala assim: não, então nesse ano eu quero ser rico. Não, eu quero te dizer que o Senhor está na sua casa. Ele está entrando, Ele está batendo na porta, está perguntando: qual o seu problema? Qual o milagre que você precisa? E o que você tem dentro da sua casa? O que você tem na sua casa que está direcionando ao milagre? Para essa mulher, ela dizia que só tinha um pouco de azeite. Mas eu quero te dizer que para Jesus, um pouco vai ser o muito. Ele vai te colocar no muito. O Senhor está dizendo: o que você tem para oferecer para Ele nessa noite, Ele vai fazer multiplicar. Coloque diante do Senhor nessa noite a sua petição. Coloque diante do Senhor o seu projeto, né? Porque a gente começa um ano, né? A gente já começa, eu tenho um projeto, vai ser diferente. Então eu quero que você, diante desses céus proféticos, você coloque diante do Senhor o seu milagre. Coloque diante do Senhor a sua vida. Coloque a sua casa, os seus filhos, os seus projetos, os seus negócios, o milagre que você precisa. Coloque diante do Senhor. Hoje é uma noite de milagre. Hoje é uma noite de entrega. Hoje é uma noite que você vai dizer para o Senhor: Senhor, eu estou em crise, mas eu quero que o Senhor gere um milagre na minha vida. Eu quero receber o milagre, e eu coloco diante de Ti a minha vida, a minha casa. Senhor, me direciona. Senhor, coloque pessoas certas para estar junto comigo. Feche seus olhos. Douglas, coloca o louvor aí. Queria que você, diante desse louvor, você ficasse de pé agora e você colocasse diante do Senhor toda a sua vida. Entregue ao Senhor a sua vida, a sua casa, a sua família, ao Senhor. Que você possa fazer desse momento agora um momento de oração, um momento de entrega. Amém? Aleluia. Coloque diante do Senhor a sua vida. Diante desses céus proféticos, coloque sua vida diante do altar do Senhor. Qual é o teu milagre que você precisa? Se entregue à presença do Senhor. Aleluias. Oh, Jesus, precisamos de Ti, Senhor. Chave, fogo e terremotos, vento forte
Aleluias. Oh, Jesus. Os perigos, mas tua voz me Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Tua voz e a temperança nem culpa, tempestade se acalma. Nem portas se fechem diante da tua voz e a doença nem culpa. diante de nós E a tempestade se acalma. Palavra é cura. Aleluia, aleluias, aleluias. Diante do Senhor não é impossível. Eu não sei o que você precisa. Qual o seu milagre? Às vezes a sua família, a sua casa, seus negócios. Mas eu quero te dizer que para o Senhor nada é impossível. Eu quero te dizer que você vai ter um ano extraordinário. Eu quero te dizer que você vai romper. Você vai realizar seus sonhos. Na palavra do Senhor diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Estamos aqui esses 7 dias gerando o nosso milagre. Eu quero te dizer nessa noite
que você está movimentando os céus ao seu favor. Você está gerando o seu milagre no céu. Você está diante do Senhor. Você precisa de mudança de atitude, mudança de mente. Você precisa precisa necessitar da presença de Deus. Você precisa do Senhor. Coloque diante do Senhor. Não negocie sua salvação. Não negocie sua intimidade com Deus. Não troque a sua vida por um prato de lentilhas. Gere o seu milagre. Coloque diante do Senhor o seu milagre. E Ele está aqui para escutar o seu clamor. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuidar de você e jamais te esquecer, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. De novo, tá chorando. Diga isso pro seu irmão. Você tem um Deus. Se você tem cuidar de você e jamais te esquecer, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está de onde você veio, pra onde que você chegou. Lembra de todos os fundamentos que você já passou. Não era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Estenda a tua mão. Alguns de nós vão entregar o jejum agora. Amém? A irmã Mariana ofertou hoje o nosso coffee break. E mais do que ofertar, irmão, financeiramente, é o carinho de preparar algo para nós. Eu queria que você não fosse embora sem ter esse momento de comunhão. O nosso último dia, amanhã é culto de domingo, mas hoje foi o último dia de comunhão. Foi cansativo. A pastora Rosineide realmente discerniu no espírito que eu estava ali, o pó da rabiola mesmo, muito cansado. 7 dias direto não é fácil. E ainda visitei gente no hospital. Ontem foi uma experiência muito tremenda e a gente fica um pouco cansado. Mas a Bíblia diz, cansado, mas não desanimado, nem desistindo, né? Prosseguindo para o alvo da soberana vocação. O que acontece é que Jesus lá no deserto foi tentado 3 vezes e ele disse quantas vezes não?
As 3 vezes ele disse não. Quem diz não para o diabo tem direito a comer o banquete, amém? A Bíblia diz que no final ele rejeitou transformar pedras em pão, ele rejeitou, né, as coisas que o diabo disse para ele que ia dar. Eu vou te dar tudo, vou te dar tudo que você quiser. Ele falou: não, apenas um adorará, apenas o Senhor teu Deus adorará. Sai daqui. Mandou ele embora. O que aconteceu? Os anjos vieram e o serviram. Vai ser assim na tua vida. Aprenda a dizer não para Satanás. Aprenda a dizer não para o seu desejo. Seu desejo, ele te sabota. Amém? Aprenda na crise a produzir, a trazer vasilhas. Deus vai encher. Final, a Bíblia diz que ela vendeu, pagou as dívidas e o que sobrou ela viveu. O que é viver, irmão? Foi até morrer, comendo do que sobrou. A sobra de Deus para nós é muito mais do que pedimos e que pensamos. É medida, sacudida, recalcada. Amém, amado? Amém? Então vamos abençoar a nossa irmã Mariana. O esposo dela, Tiago, que está lá atrás. Ele não fica sentado, ele só fica em pé. Já é diácono, tá vendo? Amém? Deus tem uma... não tem jeito. Todo homem chamado por Deus, meu filho, na presença de Deus, ele fica pronto. Amém? Então que Deus abençoe você. Vá para casa, mas não deixe de comer esse lanchinho. Lá de fora você já vai sentir a vontade de comer. Amém? Foi feito com muito carinho para vocês. Amém? Então estenda a sua mão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E que o Senhor tenha compaixão de ti. Levante a face e te dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as preciosas consolações do Espírito Santo repousem sobre a sua vida. E que esse 7º dia cele a entrada da bênção na tua casa e na tua família. Que o Senhor estenda e abençoe você, não só hoje, mas até a volta de Jesus. Todos digam amém. Pode aplaudir. Já está abençoado, pode ir lá comer, amém?